ensinar o funcionário sobre a segurança do trabalho, né? E aqui, na questão da segurança do trabalho, né, ele vai, por exemplo, ensinar o funcionário a usar um EPI, né? Então aqui a gente tem aqui a NR06, né, que é o EPI, né? Ou seja, aqui se você vai trazer um trabalho de altura, por exemplo, você tem que ter aqui os itens que compreendem a sua atividade, né? Se você vai fazer um trabalho dentro, por exemplo, de uma área que tem produto químico, então você vai ter que usar os EPIs de acordo com essa atividade, um espaço confinado, então tudo isso dentro, ou não, você não vai fazer nada disso, você só vai usar o EPI, uma bota, uma luva e um óculos de segurança, dependendo do que você for fazer, ou nada, ou simplesmente só a bota de segurança e o uniforme da empresa, pronto, tá? Mas você vai ter que usar o EPI. Então, para isso, né, o empregador, ele tem que fazer o quê? Eu tenho uma empresa, tá? E eu tenho que avaliar o quê? O ambiente, né? Ambiente. Então, aqui, todo funcionário que vai trabalhar aqui tem que estar seguro, dentro desse conceito de ambiente. Então, aqui nós temos a NR09, que ela vem trazendo o quê? A avaliação ocupacional. Ou seja, essa atividade que eu vou realizar aqui na empresa, eu tenho os riscos adicionais. Ou seja, risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, onde que vai ser feita uma avaliação, né? Essa avaliação, ela é qualitativa e depois quantitativa, onde que eu vou levantar os riscos e também identificar esses riscos e também a partir do ambiente que ele vai trabalhar, por exemplo, né? Vamos colocar aqui que eu tenho, então, a NR15, que fala sobre insalubridade, tá ok? E também a NR16, que fala sobre periculosidade. Então, eu vou avaliar se uma dessas dois itens estão adequadas ao meu funcionário para a atividade que ele vai fazer. Por exemplo, vamos colocar que ele é um auxiliar de limpeza, então ele vai trabalhar como auxiliar de limpeza. Então eu tenho aqui um risco biológico, né? Então ele tem direito à insalubridade, tá? Ou ele vai trabalhar, por exemplo, como eletricista, então eu tenho aqui um risco físico, né? Por exemplo, então ele tem o direito à periculosidade, tudo bem? Então é assim que funciona dentro da legislação a capacitação do meu funcionário, tá? Outra coisa também, dentro desse conceito, puxando aqui a NR01, ela fala que a capacitação, né? A capacitação, ela tem 3 etapas: etapa inicial, periódica e eventual, de acordo com cada NR, ou seja, cada NR, ela tem uma carga horária de treinamento, tá bom, pessoal? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que no nosso caso, NR35, de acordo com a própria norma, né, é o que? São 8 horas de capacitação inicial, periodicidade a cada 2 anos e eventual, de acordo com a própria norma 01, maior que 180 dias de afastamento desse funcionário, então ele vai ter que fazer uma nova capacitação, ou seja, vai dar uma relembrada daquilo que ele fazia. Em casos de acidentes ou incidentes no local de trabalho, então a gente vai ter que trazer o pessoal para dentro da empresa, ou seja, para a sala de aula, para a gente fazer estudos de casos, de algum tipo de acidente que aconteceu durante o período de trabalho, né? Ou em casos de mudança de função, ou seja, a empresa ela vai capacitar o seu funcionário dentro de uma NR específica, nós estamos falando da 35, dentro desses conceitos, tudo bem? Então, a partir daí, a legislação, ela traz toda essa obrigação que o empregador tem que cumprir e também, né, no caso, por exemplo, né, do próprio EPI, o empregado tem que cumprir também, né, o que? Usar o EPI, tá? Aqui na NR01, o empregador ele tem que criar medidas de controle, ou seja, dentro do ambiente de trabalho, ele tem os riscos. Tá? Os riscos, por exemplo, de incêndio, risco, por exemplo, de choque elétrico, risco, por exemplo, de queda, dependendo da empresa, um produto químico, então ele tem que informar os empregados sobre os riscos da atividade. Então faz parte da empresa. Então aqui, por exemplo, a gente pode inserir aqui a NR26,
que ela fala sobre sinalização de segurança, tá? Onde que ele vai colocar aqui para o empregado os riscos, né? Por exemplo, risco de choque, risco de queda, né? Então ele vai colocar aqui também para o seu empregado. Dentro desse mesmo conceito, nós temos aqui a NR23, que tem prevenção e combate a incêndio, onde que o empregador tem que ter os equipamentos de combate a incêndio, pessoas treinadas para utilizar. Então ele vai falar também para o empregado sobre isso. Tudo isso ele vai colocar, por exemplo, na integração, né? Porque a empresa, por exemplo, eu estou aqui a primeira vez, então a empresa vai me trazer uma pessoa, um técnico de segurança, um responsável, para fazer uma integração sobre o que a empresa faz, sobre equipamentos de combate a incêndio, pontos de encontro, alarmes de emergência, tá? Então ela vai fazer todo esse trâmite aqui, tá bom, pessoal? Então, num primeiro momento, a empresa ela vai capacitar os seus empregados, então ela coloca a primeira questão, a legislação, seguindo o que está dentro da CLT, dentro do SESB e dentro das normas de segurança. Vale lembrar que essa lei 6.514, né, aqui, que está inserida na CLT, ela é uma lei que obriga o cumprimento das normas de segurança. Então não é uma sugestão, é uma obrigação. Tá ok, pessoal? Então quando a gente vai falar de um determinado assunto, a gente tem que entender, dentro das normas de segurança, a gente tem que entender que é uma obrigação e não uma sugestão. Tá ok? Beleza, pessoal? Só para a gente entender sobre um pouquinho da legislação, tá? Então, dentro do conceito, entra várias NRs. Então, a gente não vem aqui falando só de uma, a gente fala de várias, tá ok? Onde vamos colocar assim, né? O empregado ele vai estar convivendo dentro dessa empresa, tá? E ele tem que seguir as regras do jogo. Ponto, acabou. Tá ok, pessoal? Então, só para vocês entenderem, o primeiro tópico, legislação, está dentro do conceito de todas as normas de segurança, tá? Aqui eu citei algumas NRs que compreendem a formação desse profissional dentro da empresa. Ô Vanderlei, essa NR ergonômica, ela tem um NR específico ou ela inclui? Ergonômica, você fala, no caso, ergonômica é a 17, né? NR 17, que fala de ergonomia. Na SP, cada um que tem a 15, a 16, ela chega na 17. A 17 é a ergonomia, ou seja, né? Vamos colocar que dependendo da atividade que você vai fazer, você vai ter que subir uma escada. Por exemplo, você tem uma escada que ela é desse jeito aqui, ela tem um corrimão, né? Ela tem um corrimão, ela tem uma plataforma, né? E vocês vão ter que subir nessa escada. Ela tem uma rodinha aqui, outra aqui, tal, e ela trava. Então ela tem aqui aproximadamente aqui, por exemplo, 5 metros de altura, para vocês subirem nela para acessar um porta-pallet, por exemplo. Então aqui, ó, você tem a questão da ergonomia. Se você tiver que pegar um objeto, dependendo do peso, né, para descer essa escada, a forma que você vai subir essa escada, né, o transporte dessa escada de um lado para o outro, então ela tem rodinhas para ajudar esse deslocamento, tá? Até mesmo aqui para transportar material dentro da empresa, você vai pegar um objeto, né, para você agachar, levantar. A questão do estresse, às vezes, também faz parte também da questão ergonômica. Okay. Tá? O estresse devido a calor, má iluminação, a própria insistência no trabalho, tem que fazer, não sei o que, isso também faz parte da NR17. Tudo bem? E ela também entra aqui na 35, porque você vai ter que subir, por exemplo, uma escada, você vai ter que subir, por exemplo, num andaime. Tá? Então você tem que saber como você vai deslocar em cima disso aí. Tá? Então algumas NRs estão compreendidas aqui, né? Vale lembrar também que como é um trabalho em altura, nós temos a NR07, né? Que vem trazendo aqui o nosso Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou seja, né? O nosso ASO, né? Por que o ASO? Porque quando você vai fazer um trabalho específico de altura, de espaço confinado, o seu ASO é diferenciado, tá? Não é um ASO simples, de você só vai aferir a pressão ou até responder algumas questões. Não, aqui entra a questão de audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, exame psicossocial, né? Porque a gente tem que ver as condições, né, psicológicas do sujeito, que ele vai subir numa altura, né? Então o ASO aqui, NR7 também, tudo isso é por conta do empregador. Tá? Então, para você subir
E lógico, né, em específico a 35, toda vez que você for acessar a altura, você tem que, de acordo com a própria norma 35, o empregador tem que passar o funcionário por um exame médico, ou seja, aferir a pressão do funcionário, né? Então, se ele tiver com pressão alterada, ele não pode executar trabalho em altura. E lógico, essa pressão, ela tem que ser feita por uma pessoa que tenha conhecimento sobre isso também. Né? O que quer dizer pressão arterial, quase nas suas diferenças, variações. Tá bom? Então, só no primeiro momento, isso aqui, tá? Então, nós temos a NR35, que é o nosso carro-chefe, é o nosso assunto. Dentro dessa NR35, nós temos a 1, que vem trazendo, ela fala, só para título de conhecimento, a norma regulamentadora 1 é uma norma regulamentadora de classe geral, tá? Ou seja, ela traz várias obrigações do empregador e dali ele começa a fazer toda a avaliação ambiental do local de trabalho, os riscos que o colaborador está correndo, o que ele vai fazer, né? Então, assim, desde uma atividade mais elaborada até uma atividade menos que exija risco, né? Que expõe ele a risco, né? Ele vai fazer todo esse levantamento que nós chamamos de avaliação ocupacional. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, isso aqui faz parte, tá, pessoal, da própria capacitação, tá? Isso aqui não é, como diz assim, vai estar enchendo linguiça, não é não. Faz parte, porque assim, veja bem, se você tem uma atividade, que nem a gente colocou aqui, né? Por exemplo, utilizando um equipamento, aqui, no nosso caso aqui, a empilhadeira, né? Um exemplo, vamos colocar que tem uma empresa, por exemplo, que usa empilhadeira, tá? E aqui eu tenho um trabalho em altura. Então, vamos colocar que nessa empresa, por exemplo, né, o pessoal utiliza aí um cesto, tá? Um cesto que, vale lembrar, ele não é comandado pelo quem está no cesto, e sim pela empilhadeira. Então, dentro do conceito das normas de segurança, então, vamos colocar aqui quais normas eu me refiro. Eu me refiro a 35, a 18, a 12, a 11 e a 29, por exemplo. Então, nenhuma dessas normas de segurança fala sobre colocar um operador dentro de um cesto subindo numa empilhadeira. Não pode, tá? Tanto é que a própria 12, ela fala que o operador aqui, ele que tem que ter o controle do cesto, tá? Então, se você tem aqui, por exemplo, uma plataforma elevatória, que está dentro aqui da PENT, né? Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho, que está dentro do conceito da 18, por exemplo, né? Então, o operador aqui, ele tem que passar por um curso de capacitação para subir nessa plataforma, tá? E também nós temos a 11, né? Que também fala sobre movimentação de carga, onde nesse curso, e também a própria 12 fala do certificado de autorização, tá? Certificado de autorização. Por quê? Esse certificado é a habilitação do operador dessa plataforma, não da empilhadeira, mas uma plataforma. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma plataforma pantográfica, por exemplo, né? Eu tenho uma pantográfica, então eu tenho um operador aqui, ele tem que ter a capacitação tanto da 35 quanto da 18 que ele está operando a plataforma. Tudo bem? Então, pode ser uma plataforma pantográfica, pode ser uma plataforma articulada, tá? Então, mesmo assim, o operador ele tem que ter essa capacitação. Tudo bem, pessoal? Então, só para entendimento, nenhuma dessas normas fala que pode colocar um operador no cesto e subir ele numa empilhadeira, porque a empilhadeira não foi feita para isso. A própria norma 11, ela até tem um item que ela fala sobre em casos de emergência, situações de emergência. Tá? Então, vamos colocar que eu tenho um operador ali em cima de algum local, eu não tenho equipamento nenhum, só tenho empilhadeira. Aí é uma situação de emergência. Tá? Porque assim, pessoal, veja bem, dentro desse conceito de segurança, tá, que nós colocamos aqui, nós temos também o Código Penal. Então, nós temos aqui o artigo 121, né, que é o quê? Homicídio. Então, dentro desse conceito, eu tenho o parágrafo 4º, tá? Quando ele coloca a questão do homicídio culposo, tá? Então, eu tenho homicídio e eu tenho homicídio culposo, tá? O parágrafo 4º, ele vem trazendo sobre a inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício. Ou seja, essa norma, ela indica sobre um acidente que aconteceu em alguma situação, tá? Onde que o profissional, tá? Ele não observou as regras técnicas da sua profissão e causou um homicídio. Então, se por um acaso eu tenho um profissional num cesto e numa empilhadeira e o cara sofre um acidente, quem está no cesto, quem que é o responsável? É o empilhadeiro, é o operador da empilhadeira. Deu para entender? E lógico, né, em qualquer situação, você está aqui, por exemplo, você está no andaime, por exemplo, você está executando um trabalho no andaime, tá? Então aqui houve, o andaime caiu, o operador caiu, né, ou caiu uma ferramenta e pegou uma pessoa aqui embaixo, causou uma morte de uma pessoa, ou até mesmo uma lesão corporal. O operador aqui, ele é o responsável. Porque quando a gente fala na parte de legislação, a empresa, né, eu, dono dessa empresa aqui, eu tenho que criar para todas as atividades que eu tenho aqui dentro dessa empresa, o que? Uma coisa chamada análise de risco, tudo bem? Análise de risco. Então a norma diz análise de risco para atividades rotineiras e não rotineiras. Ou seja, se eu vou ter que fazer uma limpeza de uma caixa d'água, é uma atividade não rotineira, porque acontece a cada 6 meses. Sim. Tudo bem? Eu tenho uma atividade que eu vou fazer manutenção, por exemplo, naquele poste ali na rua. Então eu tenho uma atividade rotineira. Então para todas eu tenho que ter uma análise de risco, né? E a análise de risco quem faz é o empregador. Tá ok? Ele vai indicar o quê? Ele vai indicar um supervisor ou um coordenador para acompanhar essas atividades. Ou seja, o profissional que vai trabalhar na coordenação, na supervisão e até mesmo o profissional que vai ficar aqui embaixo, acompanhando o profissional que está executando o trabalho à altura, também tem que ter a NR35. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, por que tudo isso? No meu ponto de vista, se você precisar, né, informar o empregador sobre uma atividade de risco e ele falar para você, não importa, tem que fazer, lembre-se, a NR01, ela tem um item que ela fala sobre o direito de recusa, tá? A NR01, ela traz o direito de recusa. O que é o direito de recusa? Eu não estou afim de fazer. Não é assim. Porque ele também tem aqui, ó, nesse mesmo item, ele tem a recusa injustificada. Ou seja, aqui eu posso até mandar o profissional embora, né, dentro do artigo da CLT 482, que é de justa causa. Tudo bem? Então aqui no direito de recusa, você vai justificar o que é de risco para você e para outras pessoas. Olha, eu não vou executar isso aqui porque é um risco para quem está ali. E é um risco para mim também. Tudo bem? Olha, eu não vou colocar esse andaime porque está faltando peça. Olha, essa escada, ela está com dano na sua estrutura. Deu para entender? Então, o direito de recusa é quando você usa isso tudo aqui que eu estou colocando aqui, né, como justificativa para o seu empregador que você não vai executar o trabalho devido às questões de insegurança que você tem para você e para outras pessoas. Tudo bem, pessoal? Então é importante, quando a gente fala sobre legislação, né, não vou dizer para vocês que vocês têm que ter tudo isso aqui na cabeça, isso é fato, né? Isso não vai mesmo, né? Mas o que é importante aqui nesse conceito é que você saiba que o empregado, ele tem o seu direito, tudo bem? E o patrão também tem, o empregador também tem, né? Porque a única pessoa nesse mundo, né, que pode falar para você que não vai fazer, não precisa justificar, é a mãe, né? A mãe pode falar, não vou fazer, pronto, acabou, né? Agora você tem que justificar. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa primeira parte aqui da NR35, tá?
trazendo um pouquinho sobre a legislação, aonde eu encontro os parâmetros que eu preciso para me executar um trabalho. Por exemplo, eu tenho um EPI que está danificado, então o empregador ele é obrigado a te dar um EPI. Né? Se extraviou, danificou, ele é obrigado a te dar e te treinar. Né? Por quê? Porque quem treina aqui é o empregador, ele é que dá o treinamento para o funcionário. Tudo bem? Lógico, né, gente? Vale lembrar que a empresa ela tem ali um técnico de segurança do trabalho, né, que vai fazer essa tratativa, né? Ou, em alguns casos específicos, né, a própria CIPA, né? Então aqui a gente tem a NR5, né? As próprias CIPA, né, que pode, a partir do entendimento com o empregador, treinar um funcionário sobre o uso do EPI. E por outro lado, você tem um empregado que ele é obrigado a usar o EPI. Tá? Vale lembrar que se eu comprar um EPI, por exemplo, lá em qualquer outro lugar, por exemplo, que não seja o EPI que a empresa me deu, eu não posso utilizar. Por mais que o EPI seja confortável, tenha itens de segurança adicionais, eu não posso usar. Por quê? Porque não é a empresa que pagou. Tá bom, pessoal? Então, assim, só para a gente ter o entendimento, né? Uma vez me perguntaram, eu viajo muito e eu trouxe da Alemanha uma bota, né? Vale lembrar que lá fora, né, nós temos aqui algumas normas europeias, né? Que também fazem parte de um comitê europeu, né? Que tem algumas regras ali de segurança muito rígidas, né? E o Brasil, vale lembrar que ele também segue essas normas internacionais. Porém, né, nós temos aqui no nosso país, né, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos as normas brasileiras de regulamentação e nós temos também, nesse conceito, o INMETRO, né? Então, o INMETRO, ele é que classifica, né, todos os seus equipamentos, né? Todos os seus equipamentos de segurança, a partir de laudos que eu, por exemplo, criei uma bota, um capacete, um cinto de segurança, um óculos de segurança, e eu trago para o INMETRO os laudos daquilo que o meu equipamento atende, e a partir daí o INMETRO vai me dar um certificado de autorização para que eu possa ter. Então aqui eu tenho um número, tá? Esse número, dentro desse conceito, dependendo do EPI, ele tem uma validade de até 5 anos, dependendo do EPI, tudo bem, pessoal? Então, eu tenho que cuidar do meu equipamento de tal forma que ele não danifique, tá? Então, também, tanto o empregador é obrigado, quanto o empregado também é obrigado, né? Ah, eu não vou usar o EPI, porque ele... Aí, o que acontece? Pode cair nesse artigo 482 aqui também, tá? Também, o artigo 482, né, que fala sobre justa causa, eu posso mandar o funcionário embora dentro desse conceito aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá? Então, só para a gente fechar aqui, se não tiver alguma pergunta, tá? Dentro do conceito das normas de segurança, nós temos a legislação que atende aí esses itens CLT, SESMIT e a própria norma, tá? NR, as normas regulamentadoras. Hoje nós temos 38 e o nosso assunto é a 35. Você está vendo que só de falar de trabalho em altura, quanta coisa a gente desenrolou aqui. Não é? Quanta coisa. Isso porque a gente não entrou na norma ainda, né? Beleza, pessoal? Só para a gente entender aqui, tá? Então, tudo isso aqui o empregado tem que saber, e o empregador, então, ele é obrigado a repassar para o empregado, tá? Por que eu falo empregado e empregador? Porque na CLT é empregado, né? E empregador, tá? Aí nós temos aí algumas questões, por exemplo, o colaborador, né, que são boas práticas da empresa, né? Quando a gente entra, por exemplo, no artigo 482, as empresas têm ali, por exemplo, advertências, né, por escrito, verbal, né? Isso tudo não está na CLT, tá, pessoal? Na CLT só tem dispensa por justa causa, dispensa do profissional ou até mesmo suspensão, tá? Mas na CLT não tem, por exemplo, não tem advertência por escrito nem verbal, tá? Isso aí são boas práticas das empresas, só para a gente entender, tá bom? É bem por aí. É uma forma de evitar a dispensa. Isso, evitar a dispensa. Então assim, vamos colocar que a empresa, por ela algum avisa. motivo, ela avisa, olha, eu vou te dar uma advertência verbal. Ela não te manda embora. Olha, eu vou te dar uma advertência por escrito.
Aí já entra na CLT, vou te dar uma suspensão. Isso. Aí pronto, aí passou da suspensão, ele já vai te mandar embora com a justa causa. E a justa causa são vários itens. O colaborador ele não se adaptou à empresa, não cumpre ordem, dá muito atestado de saúde, ou atestado falso, isso é pior, né? Então assim, são vários itens dentro do próprio artigo, né, que está na CLT, para a gente entender aí o que pode acontecer com o empregado. Tudo bem? É por isso que a gente traz a legislação, como diz o outro, né? Cor avisado não dói, né? A cor avisada não dói. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? Né? A partir daqui, a gente precisar fazer um documento ou até mesmo solicitar qualquer coisa da empresa, é importante que a gente esteja embasado dentro da legislação. Tá? Olha, eu não vou fazer isso aqui porque dá ruim, não existe isso aqui. Tá? Eu estou falando porque não existe mesmo, então não pode. Ah, mas tem uma RT, né, uma anotação de responsabilidade técnica, tem uma empresa que vende, e ali o engenheiro assinou, colocou, beleza, tudo bem, mas dentro dos conceitos da segurança, não tem segurança nenhuma. Não tem segurança nenhuma. Se der ruim aqui na máquina, porque só para você entender, por exemplo, rapidinho aqui, ó, essa máquina aqui, ela é a partir de óleo, né? Que é o óleo hidráulico, tá? Ela tem uma corrente, né? Então, se por um acaso estourar um óleo hidráulico aqui, que essa máquina vai estar muito quente, esse óleo pode dar uma queimadura de 3º grau. E outra, dependendo do peso que está aqui, essa corrente não vai suportar. E o que vai acontecer com o operador que está lá em cima? Vai cair de uma vez. Tudo bem? Então é importante que a gente entenda, né? Por quê? Porque isso tudo está aqui, ó, na NR11, né? Quando a gente fala, e também na 12, que fala sobre máquinas e equipamentos. Tá? Então é importante que a gente entenda que, detalhe, essa máquina, ela tem, por exemplo, a questão do ponto de equilíbrio, né? Ela fala sobre o centro de carga, centro de gravidade, tá? Então assim, aqui eu tenho que trazer um peso específico. É a mesma coisa que as plataformas, né? Por exemplo, aqui na pantográfica, 330 kg, o exemplo. Aqui na articulada, 270 kg no máximo, dependendo da máquina. Então, assim, se você ultrapassar os limites da máquina, ela vai causar um acidente. E aí o operador da máquina, né? E também, lógico, o empregador, né? Ele também vai responder dentro desse artigo aqui do Código Penal. E lógico, né, nós temos aqui o artigo 7º da Constituição, que fala que todo funcionário, todo empregado, todo trabalhador tem direito à saúde, segurança e medicina do trabalho. Está na própria Constituição. Beleza? Tudo bem? Bem.